E aí pessoal, tudo tranquilo? Bem, nesse vídeo a gente vai começar uma nova playlist aqui no canal da TreinoLab, que vai ser sobre introdução ao desenvolvimento de APIs utilizando o Django e o Django REST Framework. Então durante essa playlist, durante essa série de vídeos, a gente vai desenvolver do zero uma API REST, e aí utilizando essas duas tecnologias. A gente vai desenvolver uma aplicação, que vai ser uma API ali, para um sistema de gerenciamento de vagas de emprego, tá? Então a gente vai ter todas as operações de CRUD, Create, Read, Update e Delete, só que utilizando endpoints de uma API, né? A gente vai ver desde o processo de criação do projeto, criação dos modelos, e aí as partes específicas do Django REST Framework, que vai ser ali criar os nossos serializers, que vão ser responsáveis por serializar e deserializar os dados da aplicação, e também as rotas de fato da aplicação, tá? Um ponto importante é que para essa playlist eu estou pressupondo que você já tem um contato ali inicial com o Django, tá? Que você já sabe ali o que é a diferença de um projeto para uma app, já sabe criar modelos do Django, por exemplo, tá bom? Tanto é que durante esses vídeos, tudo que foi específico do Django e não necessariamente específico do Django REST Framework, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Então, se esse é o teu primeiro contato com o Django, eu recomendo primeiramente assistir uma outra playlist que a gente tem aqui no canal, que é de introdução ao Django. Inclusive, eu vou deixar o link para essa playlist na descrição do vídeo. Outro ponto é que na descrição do vídeo também vai estar o link para o repositório do projeto com todo o código-fonte que a gente produzir durante essas aulas. E para esse vídeo em particular, a gente vai basicamente preparar a nossa aplicação. Então a gente vai criar o nosso projeto, criar as apps, deixar os modelos da aplicação já prontos e também já popular ali com alguns dados iniciais para na próxima aula a gente vai focar especificamente ali nos conceitos do Django REST Framework, beleza? Então, é isso, chega de falação e vamos para o código, né? Então, aqui eu já estou com o meu terminal aberto, na pasta onde eu vou criar o projeto. Então, eu vou criar aqui uma pasta, que vai ser justamente a pasta onde vai conter toda a nossa aplicação, todo o nosso código-fonte, né? Então, eu vou utilizar aqui o comando mkdir, e eu vou chamar essa pasta aqui de twjobs. Vou entrar nessa pasta twjobs, e então vou criar o meu ambiente virtual. Para isso, a gente executa aqui o Python, -m, venv e .venv, né? Então, com isso, ele vai criar uma pastinha chamada .venv, que vai ser o nosso virtual environment, né? Nosso ambiente virtual Python. Beleza, ambiente virtual criado. Agora eu posso ativar esse ambiente virtual com o source.venv/bin/activate. Lembrando que o source.venv/bin/activate é específico para sistemas Linux e macOS. Se você estiver utilizando o Windows, o comando vai ser .venv /scripts/activate, beleza? Mas beleza, o nosso virtual environment já está ativo. Agora eu posso instalar o Django, então pip install Django. Aqui vai ser um pouco mais rápido, porque eu estou utilizando o cache. Se for a primeira vez que você está fazendo a instalação dessa versão específica do Django, que no caso a versão mais recente é a 5.0.4, vai demorar um pouquinho mais. Mas agora que a gente já tem o Django instalado, eu posso então de fato utilizar aqui o comando django-admin para criar o projeto. Eu utilizo aqui o subcomando start project. Eu costumo chamar sempre o projeto de setup e coloco aqui um ponto no final para ele não criar uma pasta a mais, né? Feito isso, ele vai criar aqui o arquivo manage.py e a pasta setup. Com isso, eu posso abrir isso no VS Code, utilizando aqui o comando code. Então, basta aqui esperar o VS Code terminar de inicializar e carregar todas as informações do nosso projeto, né? Então, beleza, aqui eu acho que ele já terminou. Já estou aqui com o meu projeto criado. E antes de a gente começar a criar as nossas apps, eu gosto sempre de fazer algumas configurações iniciais, tá? E aí, tá gostando do que viu até agora? Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a TreinoLab é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na TreinoLab você vai aprender as principais linguagens e tecnologias atuais, tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição e vem estudar com a gente. Então, primeiramente, eu vou vir aqui em Setup, Settings.py. Primeira coisa que eu gosto de fazer é dividir aqui essa lista de Installed Apps, tá? Eu não gosto de deixar apenas uma constante só global para todas as apps instaladas, eu gosto de subdividir. Então, eu vou criar aqui uma outra lista chamada de Django Apps. Depois, uma que eu vou chamar aqui de Third Party Apps.
E por fim, a minha local apps. Então aqui em Django Apps eu vou colocar somente as apps específicas do Django, que é o que está atualmente dentro de Installed Apps. Então vou dar um Ctrl X aqui, Ctrl V, beleza? E dentro de Third Party Apps eu vou colocar as apps externas, né, apps de terceiras, e o Local Apps, as minhas apps que eu criar. E aqui no Installed Apps ele vai ficar agora igual a concatenação dessas três listas. Então Django Apps mais Third Party Apps mais Local Apps, beleza? Além disso, eu também gosto de fazer algumas configurações aqui relacionadas a externalizar as nossas configurações, né? Então, eu não gosto de deixar aqui a secret key, por exemplo, do Django exposta diretamente no código. Para isso, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada de Python Decouple. Então, eu vou abrir aqui o terminal, o próprio terminal integrado do VS Code. Vou executar o pip install Python-decouple. Beleza, com o Python Decouple instalado, a gente pode externalizar essas configurações para um arquivo .env. Então, olha só, na raiz do projeto, no mesmo nível do manage.py, vou criar o arquivo .env, e nesse arquivo .env é onde eu vou colocar as configurações que eu não quero deixar diretamente no código. E, obviamente, esse arquivo .env, você não vai deixar ele ser rastreado pelo teu Git, tá? Então, olha só, aqui no meu settings.py, eu vou importar from decouple, import config. E aqui na minha secret key, olha, eu vou copiar todo o conteúdo aqui da secret key, vou recortar e vou jogar lá dentro do meu .env. Então aqui eu vou colocar secret key igual e aquele valor. Aí não preciso das aspas aqui, tá? E aí agora, no settings, eu chamo config e passo aqui o valor secret key. Então com isso ele vai buscar nas variáveis de ambiente do sistema alguma variável de ambiente chamada secret key. Se ele não encontrar, ele vai buscar aqui dentro do arquivo .env, tá? Então ele dá sempre preferência para as variáveis de ambiente e depois ele vai olhar aqui para o arquivo .env. .env também coloco aqui um debug igual a true, né? Porque eu estou em ambiente de desenvolvimento, então eu quero que o debug esteja ativo. E agora o allowed hosts também eu vou fazer isso. Então chamo aqui o config, coloco aqui entre aspas allowed hosts. E no caso, eu preciso também fazer um cast, mas para esse cast eu vou utilizar uma classe do próprio decouple, tá? Então aqui, além de importar o config, eu vou importar o CSV. Então aqui eu passo uma instância dessa classe CSV. Tranquilo? E lá no arquivo .env, a gente também vai colocar aqui o allowed hosts, só que aqui a gente vai colocar ele como um igual asteriscos, né? Então qualquer host que eu estiver acessando, ele vai permitir. Em ambiente de desenvolvimento, isso é ok. Beleza. Acredito que seja isso. Não, tem mais uma coisa, que é também a configuração aqui do nosso banco de dados. Então, se eu descer aqui no Settings, nós temos aqui Database. A configuração está diretamente aqui utilizando o SQLite 3. A gente vai, de fato, utilizar o SQLite 3, mas eu também gosto de deixar já isso externalizado, tá? Então, primeiramente, eu vou instalar mais uma biblioteca, que é aqui o pip install dj-database-url. Essa biblioteca, basicamente, ela consegue pegar ali um padrão específico de string de conexão com o banco de dados e transformar nesse padrão de dicionário que é utilizado pelo Django, tá? Então, olha só, aqui em cima eu vou importar também aqui from dj database url, import parse, e eu vou dar um alias, né, um nickname, né, apenas um outro nome aqui para esse método parse, para chamar ele de db url. db_url. E aí, descendo lá na configuração do database, como é que eu vou fazer? Em vez de deixar aqui direto, olha, default igual e aqui esse dicionário, eu vou apagar. Eu vou colocar o seguinte, default vai receber como valor o meu config, e ele vai procurar aqui por uma configuração chamada de database URL. Se ele não encontrar, eu vou utilizar por padrão, então default,
o seguinte, a string é SQLite, dois pontos, barra, 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 e aí eu vou concatenar isso com uma conversão de string do meu based barra db.sqlite3, tá? E eu faço aqui um cast utilizando esse db URL. Aqui ele está dando erro por quê? Está dizendo que esse db URL não foi definido. Eu escrevi errado aqui. db URL, pronto. Agora sim. Eu coloquei bd URL. Tranquilo, então de configuração inicial é isso. Além disso, também vou mudar aqui o language code para pt-br, tá? O time zone eu vou deixar em UTC mesmo, beleza? Então é isso, só para a gente poder ver que a aplicação vai rodar. Eu vou executar aqui o python manage.py migrate, para ele aplicar as migrações iniciais. Veja que ele conseguiu aqui criar o db.sqlite3 corretamente. E também vou executar aqui o python manage.py run server. Vou abrir meu navegador e vou acessar aqui o localhost na porta 8000. Então, vi aqui a instalação com sucesso. Então, beleza, o projeto foi criado e está rodando. Agora vamos criar as nossas apps, tá? Como eu disse, esse projeto ele vai ser uma API para um sistema de gerenciamento de vagas de emprego e a gente vai trabalhar com dois modelos. Vai ser um modelo de skills, que seriam ali as habilidades relacionadas a uma vaga, como Python, Django, Java e por aí vai, e o modelo de jobs, que são as vagas propriamente ditas. E eu vou separar isso em duas apps, tá? Então eu vou ter a app skills e a app de jobs. Então vamos começar aqui pela app de skills. Então vou executar python manage.py start app skills. Beleza, ele criou aqui minha pastinha skills com a minha app. Então eu preciso registrar ela dentro do meu settings. Então vou aqui em setup, settings.py, vou subir aqui até o meu installed apps. Basicamente a gente vai colocar aqui dentro antes de a gente continuar, eu quero fazer mais uma coisa também, que é para configurar a formatação de código, né? Vocês estão vendo que, por exemplo, eu tenho mania de utilizar aspas duplas, né? E aí já tem coisa aqui criada com aspas simples. Então, para a gente não ficar com essa falta de padronização, eu vou vir aqui no terminal e vou instalar aqui também um camarada chamado de Black. O Black ele é um autoformatador de código para o Python, tá? E aí eu posso só executar aqui Black, ponto, e ele vai automaticamente formatar todo o meu código. Agora veja que está todo mundo com aspas duplas, por exemplo. Para a gente configurar isso no VS Code, né, para, por exemplo, toda vez que eu salvar um arquivo, o VS Code já formatar o código ali utilizando o Black, basicamente a gente precisa fazer o seguinte, vem em Extensions e procura aqui por Black. Vocês vão encontrar essa extensão chamada de Black Formatter, tá? Inclusive ele é oficial do próprio Microsoft. Instala essa biblioteca, e aí a gente pode pressionar Ctrl+Shift+P, buscar aqui por Settings, e aqui vem aqui, ó, Preference Open Workspace Settings. E aqui a gente vai configurar o seguinte, eu vou colocar entre aspas e entre colchetes, vou escrever Python, tá vendo? Então ele vai trazer um monte de configuração, posso apagar isso aqui. E aqui eu estou configurando especificamente o que, que tem que ser feito dentro de um arquivo Python. Tem um exemplo, olha só. Vou tirar aqui esse ponto, essa vírgula do final. Se eu salvar, veja que agora ele jogou tudo numa linha, né? Se eu botar a vírgula no final e salvar, ele já quebra a linha certinho. Se eu colocar aqui entre aspas simples, por exemplo, e salvar, ele já muda para aspas duplas. Beleza? Então é isso. Agora já tenho a minha app de skills registrada. Já configurei também aqui a formatação de código. Vou para minha app de skills, vou vir aqui em models e vou criar o meu modelo de skills, né? Então, basicamente a gente vai criar uma classe chamada de skill, ela vai dar de models.model e ela vai ter apenas um único atributo, que é o atributo name, tá? Então ele vai vir aqui de models.charField e eu vou definir aqui um max length de 50 caracteres.
Beleza, é isso. Eu também vou definir aqui o dunder str. Então, esse método recebe self, e ele vai retornar o self.name. E eu também vou definir aqui o dunder wrapper, né, que é, basicamente, ele vai retornar uma representação dessa classe. Então, return, e aqui eu vou utilizar uma fstring, vou colocar aqui entre menor que e maior que o nome do modelo, e apenas um único atributo de identificação, que vai ser o self.name. Beleza. Com isso, a gente já tem um modelo de skill. Posso, então, criar a minha migração. Para isso, eu vou aqui no terminal, python manage.py make migrations. Então, com isso, ele vai ver os modelos que eu tenho criado, então vai criar a migração para esse modelo específico. Então, veja que ele criou aqui a minha migração, que vai criar um modelo de skill. Então, eu já vou aplicar essa migração. Então, python manage.py migrate. Ele vai pegar essa migração e aplicar ela no banco de dados. Beleza? Agora a gente já tem o modelo de skill pronto, vamos para o modelo de job. Então, vamos criar uma nova app, python manage.py start app jobs. Beleza, a app de jobs foi criada. Vamos lá para o models.py. E aqui nós vamos ter a classe job, que ela vai herdar de models.model. E nós vamos ter os seguintes atributos. O title, né, o título da vaga, vai vir de models.charfield. Vou definir aqui um max length de 255 mesmo. Vamos ter uma description. Vai ser um models.charfield. Na verdade, aqui vai ser um text field, tá? Porque eu não sei qual o tamanho máximo que pode ter uma descrição, né? Então, vamos deixar esse valor aqui de forma indefinida, tá? Indeterminada. Vamos ter também o salário, então, salary, vai vir de models.decimal field. E aqui a gente pode também definir um decimal places de 2. Então, eu vou ter aqui 2 caracteres específicos para as casas decimais, tá? E para finalizar, eu vou ter aqui as skills, que é o meu relacionamento, que vai ser um models.many-to-many field. E aqui eu preciso dizer com quem que ele se relaciona. Eu coloco uma string dizendo qual que é o nome da app, é a minha app skills, ponto, o nome do modelo, que é o modelo skill com S maiúsculo. E aqui eu também vou passar um related name igual a string jobs. Esse related name vai servir para aqui. Quando eu tiver uma skill, eu conseguir pegar os jobs relacionados a ela através aqui do atributo jobs, tá? Vou definir também aqui um dunder str. Vou retornar o meu self.title. E vou definir também aqui um dunder wrapper. E eu vou retornar, basicamente, uma fstring entre menor que e maior que, o nome do modelo, job. E aí eu passo o meu self.title. Beleza, feito isso, a gente pode criar as nossas migrações. Então, volto aqui para o terminal. Python manage.py make migrations. Opa, esqueci de registrar a minha app, né? Então, vamos lá aqui em setup, settings.py, local apps, aqui embaixo de skills. Vamos para jobs.apps.jobs.config. Vamos lá novamente, make migrations. Ele identificou alguns problemas. Tá, aqui no decimal fields eu também preciso passar um campo chamado de max digits. Então vamos voltar aqui nos modelos. Aqui no meu salary, além do decimal places, eu também tenho que passar esse max digits. Eu vou colocar aqui como 10, tá? É um valor bem grande, mas basicamente é o seguinte. Todo número que for guardado aqui dentro de salário, eu posso ter no máximo 10 dígitos, sendo que 2 desses dígitos vão ser reservados para casas decimais, tá? Então, feito isso, vamos rodar aqui novamente o Make Migrations. Ele criou a nossa migração que vai criar o modelo de job. E agora, rodo então meu Python, manage.py, migrate. E beleza. Com isso, as migrações já foram aplicadas no banco. Agora, a gente já tem a base do projeto pronta. Só que para a gente conseguir ter pelo menos algum dado cadastrado, eu vou configurar aqui o módulo admin do Django, tá?
para a gente poder ter um painelzinho administrativo e conseguir cadastrar ali pelo menos algumas primeiras skills e alguns jobs iniciais para a gente ter alguns dados para trabalhar e não ter que necessariamente mexer diretamente aqui no banco de dados, tá? Então, olha só, eu vou vir aqui em Skills, vou vir nesse arquivo admin.py, aqui eu vou importar from.models, import o meu modelo de skill, e vou definir aqui o admin.site.register e passar o meu modelo como parâmetro. Depois, vou fazer a mesma coisa aqui dentro de jobs. Então, jobs, admin.py, vou importar from.models, import job, e chamo aqui o admin.site.register, passando o job. Beleza? Feito isso, eu posso vir aqui no terminal, python manage.py, run server, e olha só, se eu vier aqui no navegador e acessar localhost 2.8000/admin, e essa é uma rota que o próprio Django Admin já disponibiliza, eu vou entrar no painel administrativo, mas eu preciso de um usuário e senha, tá? Esse usuário e senha ainda não existe, então a gente precisa criar. Para isso, eu vou parar aqui o terminal, o servidor, né? E vou executar python manage.py create super user. Ele vai pedir o nome de usuário, vou definir aqui como admin. Endereço de e-mail não é obrigatório, então vou deixar em branco e dar um enter. O password, admin. E ele pede para eu confirmar a senha, admin de novo. Ele vai dizer que a senha é muito parecida com o nome de usuário, mas eu quero que seja salvo assim mesmo, de qualquer forma. Então pressiono o Y e enter, e pronto. Executo novamente aqui a aplicação, python manage.py run server. Voltando aqui no navegador, coloco o usuário admin, senha admin, e pronto. Consigo logar aqui no sistema administrativo, que é uma app do Django super poderosa, que ele já entrega de bandeja aí pra gente, que a gente consegue fazer bastante coisa. E aqui eu tenho as minhas apps, jobs e skills registradas com os seus respectivos modelos de jobs e skills, né? Então eu posso vir aqui em skills, por exemplo, olha, vai vir para a listagem de skills, não tenho nada cadastrado, posso adicionar uma nova skill, vou chamar essa skill de Python, né, salvar e adicionar a outra, vou salvar uma de Django também, salvar e adicionar a outra, vou criar uma skill chamada Java e, por fim, uma skill chamada Spring. Salvar, olha só, já tenho essas 4 skills salvas aqui no banco. Vou vir para a app de jobs, vou adicionar um novo job, olha só, ele já traz o formulário aqui bonitinho, né? Então, vou cadastrar aqui uma vaga chamada de desenvolvedor Python Júnior. Aqui na description eu vou utilizar um plugin que eu tenho no meu navegador, que consegue gerar texto aleatório, né? Então, só pedir para ele gerar um texto aqui qualquer. O salary, eu vou dizer que o salário é 2.500, por exemplo. E aqui nas skills eu posso clicar no Python, segura a tecla Ctrl e clica no Django também para marcar os dois, salvar. E aí eu já consegui cadastrar também uma vaga aqui no meu banco de dados e consigo fazer as edições, consigo apagar, consigo fazer todo o processo aqui pelo Django Admin. Ele é bem bacana, tá? Então é isso, né? Com isso a gente já tem a base da aplicação pronta. A gente já tem aqui o nosso projeto criado, as nossas apps criadas, essas apps devidamente registradas no projeto. A gente já também fez algumas boas práticas em termos de configuração, né? Como externalizar as configurações sensíveis para um arquivo .env e pegar isso através do Python decouple. Já temos os nossos modelos criados e também a gente já até trabalhou um pouquinho com Django Admin, só para ter um painel administrativo e conseguir já registrar os dados iniciais sem ter que trabalhar diretamente com o banco de dados, né? Então agora o que a gente precisa fazer é utilizar o Django REST Framework para criar as rotas específicas da API. Então rotas ali que vão nos permitir realizar esses mesmos processos de CRUD nessas duas entidades, mas utilizando ali os conceitos de uma API, né? Isso a gente vai começar a ver a partir do próximo vídeo. Então, por enquanto eu fico por aqui e até lá. O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Trinweb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na Trinweb você vai aprender as principais linguagens e tecnologias do mercado. Tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está estudando programação. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!